alta do preço dos alimentos. Ontem, quinta-feira, o governo anunciou cortes de impostos de importação e, nessa sexta, o presidente Lula declarou que pode adotar medidas mais drásticas. Direto, então, para Brasília, a repórter Luciana Verdolim chegando. O presidente chegou a explicar que tipo de medida seria. Luciana, bom trabalho para você. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, o presidente ainda faz mistério. Ele diz esperar o resultado, das medidas anunciadas ontem aqui durante o encontro com mais de 40 empresários e diz que essas medidas drásticas serão tomadas se for necessário, sem explicar exatamente o que ele pretende nesse momento. O governo deixa muito claro que não haverá qualquer tipo de interferência artificial nos preços do país, até para não comprometer o mercado, para não criar ainda mais complicação. A gente tem a declaração que foi dada hoje cedo pelo presidente da República. Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas. Eu quero que vocês saibam, o preço do café está muito caro para o consumidor. O preço do ovo está muito caro. E o preço do milho está caro. E nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Com relação ao ovo, por exemplo, o presidente disse que já recebeu algumas explicações do porquê os preços estão tão elevados. O calor em várias regiões do país e também as exportações, mas Lula está cobrando, inclusive, da equipe dele, que dê aí explicações para a população, inclusive, do porquê do aumento de vários itens da cesta básica no país. O presidente disse também que não quer que o produtor tenha prejuízo, não, mas que é preciso analisar como é que está a cadeia aí produtiva, como é que está a questão, inclusive, dos atravessadores. Porque é fato que os preços dos supermercados estão assustando e a população está reclamando. O governo está tentando aí encontrar uma alternativa e espera para ver se as medidas anunciadas ontem vão surtir algum efeito. Dá para ver. Verdolim, com as informações do Palácio Planalto. Bom trabalho para você. Até daqui a pouco. Você volta já. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, ontem o presidente Lula não foi a essa reunião que ele citou nessa fala mais cedo e hoje ele fala em medidas drásticas. Isso mexe, obviamente, com o mercado, deixa a cadeia produtiva preocupada. O governo deve ter alguma carta na manga ou, se tivesse, já teria lançado essa carta? Dora, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, essa pergunta que fica, Se tem alguma carta na manga, algo factível, algo que possa realmente resolver, provocar um efeito forte, por que o governo ainda não lançou? Mas a impressão que eu tenho é que quando o presidente fala em medidas drásticas, ele faz uma promessa que ele não pode cumprir, porque não há solução mágica e ainda bem o governo não parece disposto a enveredar por caminhos heterodoxos que já deram muito errado no passado, então me pareceu mais uma conversa de palanque, tá? Porque a pergunta que está em todo lugar é exatamente essa que a gente faz. Qual é o efeito dessas medidas? Será suficiente para mexer na popularidade do presidente? Os economistas dizem que o efeito não vai ser imediato, nem tão forte como se espera. E o mundo político, principalmente aquele ligado ao governo, externa, assim, uma expectativa de que, pelo menos, esse tipo de discurso do presidente, externando preocupações, cobrando explicações, possa gerar na população uma sensação de que o governo está fazendo alguma coisa, está tomando providências. É uma expectativa bastante modesta, Eu acho que por isso que o presidente acena com medidas assim mais drásticas, exatamente para dar uma dimensão da indignação dele com a situação dos preços. O problema é que a população
não acha que o governo precisa cobrar explicação, e sim apresentar soluções. Daqui a pouco a gente fala sobre o setor produtivo, que também não gostou dessas medidas anunciadas ontem pelo governo. E Cristiano Vilela tem uma outra discussão, talvez o governo possa pressionar os estados, a redução do ICMS. Aí já viu o que vai acontecer, né? Bem-vindo, boa noite. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o presidente Lula, ele tem essa característica de discursos muito políticos, discursos muito populares. Muitas vezes ele se coloca como se ele nem fosse o governante. Faz críticas, diz que vai fazer, diz que tem que mexer, tem que mudar. Mas ele é o presidente da República, está há 2 anos no cargo, e as medidas que deveriam estar sendo tomadas para deixar a economia mais saudável deveriam estar sendo feitas há bastante tempo. Nesse sentido, muitas vezes o presidente se utiliza desse tipo de evento justamente como um palanque político. Isso pode ter um lado positivo com relação ao eleitor. Você tem uma parte da população que sempre viu o presidente Lula com muito bons olhos, tem um eleitorado cativo. Mas, em termos de mercado, em termos de instituição, essa fala é muito grave e fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Será que vai vir alguma medida drástica para acabar, para diminuir na marra o preço dos alimentos? Agora, Dora, a gente falou da carta na manga, né? Se não foi anunciada é porque talvez o governo não tenha ainda essa carta na manga. Parece que há uma bateção de cabeça, ou seja, não se sabe para muito ou para qual lado se correr, se é que tem alguma medida que possa ajudar pontualmente, né? Olha, de novo, se tivesse, o governo já teria apresentado, porque isso seria um trunfo. Na verdade, o presidente Lula teria apresentado, porque a gente comentou, né, a ausência dele nessa reunião bastante significativa, porque como não havia medidas, ele sabe disso, o governo sabe disso, medidas que tenham realmente um impacto, ele não anunciou, ele preferiu ficar com esse discurso de que, olha, pode vir por aí, acenando com uma carta na manga que hoje não existe.